Olá, querido, olá, querida. Estamos iniciando agora mais um programa História de Superação. E hoje nós estamos aqui na companhia da nossa irmã Helenice, que tem sido uma bênção no nosso ministério celebrando a vida da Igreja de Irajá e tem nos dado a oportunidade de nos ajudar no voluntariado do ministério. Hoje nós temos o prazer de ouvir um pouco da história dela, ouvir um pouco do que ela tem passado na vida dela, como ela tem superado crises, como ela tem passado por desafios e tem crescido na presença do Senhor. E eu tenho certeza que o testemunho dela vai abençoar muito a sua vida. Tudo bom, irmã Helenice? Como vai? Tudo bem, irmão André? Que bom! Isso. Eu sou Helenice, sou filha amada do Senhor e estou tratando, né, a recuperação de algumas sequelas da vida, né, como consumismo, perdão, função de familiar, essas coisas assim. Legal. Então vamos começar conhecendo um pouquinho então da irmã. Conta pra gente, irmã Helenice, um pouquinho da sua história, da onde a senhora vem, onde a senhora nasceu, da sua família. Como é que foi esse processo todo da sua infância? Então, eu nasci em Pernambuco, né, numa cidade bem pequena chamada Quipapá, mas eu me criei em Alagoas. Então, a minha infância foi uma infância, a princípio, bem turbulenta, em alguns momentos mais calmos, porque eu fui abandonada pelos meus pais, né, e a minha avó materna que me criou. Então, enquanto ela me criava, minha vida era ótima. Eu não conhecia pessoalmente os meus pais biológicos e eu era a única criança da casa da minha avó e era tratada como uma princesa, tinha tudo para mim. E com certa altura da vida, os meus pais biológicos resolveram tentar me levar de volta para casa deles. E aí a situação ficou bem ruim, eu tive muitos problemas porque eu não os conhecia, eu os conheci de uma forma assim bem, como eu posso falar, súbita, porque eles apareceram assim de repente e a todo custo quiseram me levar de volta, né? Inclusive foi o meu pai, a minha mãe, ela ia na casa da minha avó muito raramente depois disso. E aí ficaram mais ou menos um processo de uns 2, 3 anos para eu conseguir, assim, pelo menos melhorar um pouco essa situação de rejeição em relação a ir morar com eles, até que um dia, quando eu tinha uns 10 anos, a minha avó me levou para morar com eles, entendeu? E aí foi muito ruim, foi uma fase muito difícil da minha vida. Ah, sim. Então a irmã, na verdade, começou inicialmente morando com a sua avó e aí depois foi levada a morar com os pais biológicos de novo, né? A gente teve na nossa conversa, a gente estava falando sobre que a irmã, em algum momento, nesse período, pensou em suicídio. Por que isso aconteceu? O que houve? Então, como eu morava com a minha avó e era uma única exclusiva na casa dela, fui morar na casa dos meus pais, que eles tinham muitos filhos e eram muito pobres mesmo. Sim. E, assim, tinha que dividir para todo mundo, aquele pouco de comida que tinha. E como eu era criada com a minha avó, eu comia só o que eu tinha vontade. E muitas vezes, assim, a alimentação que tinha era uma coisa que eu não gostaria de comer. E às vezes eu não comia e eles falavam que iam me bater porque eu não queria comer aquela comida. E assim, eu pensava em me suicidar e morrer porque eu falava assim para Deus, eu só tenho 10 anos de vida, 11, o que eu fiz para sofrer tanto? Eu sou uma criança, eu não posso estar sofrendo dessa forma, porque eu acreditava que Deus existia, mas eu achava que ele estava muito ocupado para dar atenção para mim. E aí eu muitas vezes eu quis me matar, às vezes uma vez eu até tentei tomar remédio, mas assim, eu acho que eu era muito covarde, eu não tinha coragem de fazer isso, né? Então, eu, assim, queria morrer. E eu fiz greve de fome, inclusive, num tempo. Greve de fome mesmo. Eu fiquei sem comer, mesmo sem beber água, sem nada, a ponto de ficar numa cama e só receber visita de pessoas chegando assim para ver se eu já tinha morrido.
E aí disso eu desenvolvi umas doenças estomacais e depois um tio meu chegou na casa da minha mãe nesse período, assim, porque essa greve eu fiz porque eles se mudaram do lugar que eles estavam morando, eles se mudaram no meio da noite. Eu acordei no dia seguinte, já não estava num lugar que eu não reconhecia. E eu tinha certeza que era para eu não ver mais a minha avó e o meu pai. Meu pai que me criou, né? Porque eu os amava demais e eu não conseguia viver sem eles. Então, a partir daquele momento, eu senti que foi para eu não vê-los mais. E assim, meu mundo acabou. Então, eu queria morrer. Para mim não tinha mais sentido, entendeu? Entendi. E aí eu Então, perguntava muito isso para Deus. entendi. Então, assim, desde pequeno a irmã já tinha um quadro de disfunção familiar dentro de casa, nessa relação entre a irmã e os seus pais, e esse processo levou a irmã a querer tirar a sua vida. E a irmã, em algum momento, por exemplo, voltou a morar com a sua avó? Teve alguma situação de fuga? Como é que foi isso? Não, eles não me deixaram mais voltar a morar com a minha avó. Inclusive, a minha avó, ela morava num sítio, numa fazenda. Eles venderam tudo e foram morar na mesma cidade que os meus pais foram morar, para eles me verem, né, ter mais acesso a mim. Mas eu não podia nem dormir com a minha avó, porque tudo que eles queriam era me afastar das pessoas que eu mais amava, porque eu não tinha nenhum tipo de amor pelos meus pais biológicos, pelo contrário, não tinha como desenvolver um relacionamento com os meus irmãos, e a ponto de eu querer dormir com a minha avó e eles não deixarem, para eu não ter acesso, né, ao meu pai que me criou. E isso foi me dando cada dia mais revolta, e eu fui me revoltando e crescendo muito revoltada, com muito ódio no coração deles, a ponto de tudo que eles gostavam eu passava a odiar, simplesmente pelo fato deles estarem gostando de qualquer coisa, e vice-versa. E aí eu fugi de casa quando eu fiz 15 anos, mais ou menos, assim, de 15 anos eu fugi de casa, fui para a casa de uma irmã do meu pai, eu fui no domingo, eu sei que na quinta-feira ele foi lá me buscar e disse que eu poderia sair de casa, assim, o meu objetivo era não morar com eles, mas eu não podia ficar na casa de ninguém, de nenhum parente, de nenhum amigo, ou seja, era para eu ficar na rua e ter que me virar sozinha. Então, é claro que eu não voltei, que eu não fiquei, porque eu não tinha objetivo de morar na rua, né? Eu só não queria morar na casa deles. Aí voltei e os meus avós, minha avó, minha madrinha, pediram para eles não me baterem por causa disso. E aí eu fiquei com eles mais um tempo. E aí, com 16 anos, eu fugi de novo. Nossa. Entendi. E a senhora fugiu de novo para casa da sua tia, não? Não, aí dessa vez eu consegui com uma amiga que trabalhava numa casa, eu consegui que ela arranjasse um emprego para mim. Aí ela inventou uma história lá para uma dona lá que morava em Maceió, que era na capital de Alagoas, e a gente morava a 40 minutos de Maceió. E essa amiga conseguiu um emprego para mim, para cuidar da casa da moça. Mas eu não sabia fazer as coisas dentro de casa, porque no período que eu fui morar com os meus pais, a minha mãe tinha um filho a cada ano, e aí eu não sabia fazer as coisas por ter morado muito tempo com a minha avó e não fazia nada em casa. Eu cuidava das crianças, porque eu gostava muito de criança. E aí eu fui trabalhar na casa dessa moça para cuidar da casa dela. Isso era um domingo, e aí eu lembro que eu estava lá e a moça falou que eu tinha chegado uma visita para mim. Isso foi no domingo que eu fugi, né? E eu fui na terça-feira, 2 dias depois, ela falou que tinha chegado uma visita para mim. Eu pensava que era minha amiga, porque eu estava tão, sabe, angustiada ali naquela casa estranha, sem conhecer as pessoas. Quando eu vi, era o meu pai, sabe? Eu, assim, para mim foi uma sensação que, quando eu lembro, eu sinto sair do chão, porque ele foi me buscar na casa da moça e disse para ela que ele era um pai muito zeloso, que colocava os filhos dele para estudar e não queria que a gente trabalhasse na casa de ninguém, e que eu fugi de casa e pronto. Aí a moça achou que eu era uma filha horrível e que meu pai era maravilhoso. Entendi. E aí, mais uma vez, ele me levou para casa. Entendi. E nesse período todo, a irmã era de Pernambuco. Como é que a irmã chegou no Rio de Janeiro?
Então, aí, aos 16 anos, quando meu pai foi me buscar de novo, e aí dessa vez ele não me bateu, porque minha avó estava lá e chorando, pedindo para ele não me bater, as minhas irmãs pequenas. Aí ele falou que me batia um outro dia, mas aquilo ficava guardado, porque ele guardava, assim, sabe, as surras que ele dava na gente. E aí eu falei que da próxima vez que eu fugisse, eu não ia mais fugir para perto. Eu ia fugir quando eu fizesse 18 anos, com a consciência, assim, de ninguém vir mais atrás de mim, porque eu já era de maior. E foi assim que eu fiz, porque, na verdade, eu não ia fugir para o Rio. Eu amava o Rio de Janeiro, conhecia o Rio de Janeiro pelas fotos, pelas revistas desde criança e era apaixonada por essa cidade. Mas, como o meu pai, que me criou, estava morando no Recife, ele ia me levar para morar com ele quando eu fizesse 18 anos, que era o meu plano. Mas aí meu pai morreu quando eu ainda ia fazer 18 anos. Ele morreu em janeiro e eu ia fazer 18 anos em março. Então, quando ele morreu, para mim, acabou o mundo. Aí eu falei assim, eu não quero me matar. Dessa vez eu não tinha sonhos de me matar, não. Eu queria trabalhar, eu queria ser atriz. Então, eu tinha um sonho de fazer alguma coisa. E aí, eu falei assim, então agora eu vou para o Rio de Janeiro. E aí, como os meus vizinhos também sabiam, sentiam, estavam sempre comigo com o meu sofrimento, uma vizinha perguntou se realmente eu tinha coragem de vir para o Rio de Janeiro e tinha que ser escondido, porque meus pais não deixariam, né? Eu jamais acreditei que eles deixassem. E aí eu fiz tudo. Aí a vizinha conseguiu, a filha dela trabalhava já aqui no Rio. Aí tinha uma professora que ia voltar a trabalhar e ela precisava de uma pessoa para cuidar da filha dela. Como a única coisa que eu sabia era cuidar de criança, eu falei, bom, eu vou encarar. Para mim, qualquer coisa era melhor do que morar ali, do que morar com os meus pais. E aí ela pagou a passagem e eu vim para o Rio de Janeiro morar na casa dela. Ah, Entendeu? entendi. E quando chegou, não foi muito fácil, porque foi no mesmo ano que eu tinha perdido meu pai, né, que me criou, e eu estava com muita depressão. Estava com uma depressão assim profunda, então eu tinha muitas dores, eu tinha muitas doenças, e ela o tempo todo cuidando de mim, eu dava um pouco de trabalho, sabe? E eu queria morrer, porque eu queria voltar, eu queria encontrar o meu pai, eu acreditava que eu ia encontrar meu pai, então eu queria morrer, mas eu não queria me matar. Então, eu tentava buscar coisas e queria estudar, então ela me colocou para estudar, para terminar meus estudos. E também vi uma propaganda de um curso de teatro, e aí eu fui fazer esse curso de teatro porque eu queria ser atriz. Mas, assim, logo no começo, o professor, o diretor falou que televisão não era uma coisa boa, e eu fui tirando aquele foco que eu tinha para televisão, e aí fiquei fazendo teatro durante uns 4 anos, e trabalhando, ficando muito feliz com aquilo. Saí da casa que eu trabalhava, aluguei eu morava na Tijuca e fui morar em Vila Isabel. Sim. E comecei a trabalhar com teatro, e nisso eu conheci o pai do meu filho, né, que é meu ex-marido atualmente. Ah, entendi. Então, uma coisa que me chamou a atenção é que a irmã, mesmo passando por todo esse processo na sua infância, a irmã ainda tinha sonhos. Tinha. Que era o sonho de ser atriz. E aí Sim. vem para o Rio, e aí quando chega no Rio, encontra essa família e aí consegue realizar então o seu sonho de estudar e se tornar atriz. Isso. Entendi. E nesse processo a irmã encontra encontra o seu marido, se casa, né? Nesse caminho. E aí como é que isso muda alguma coisa na sua história? Porque a irmã vem de uma família disfuncional. Como foi seu casamento? Seu casamento foi um casamento funcional? Foi um casamento melhor? Deu tudo certo? Como é que foi isso? Conta pra gente, por favor. Então, aí assim, nós nos conhecemos no teatro, eu era de uma companhia e ele de outra, e a gente começou a trabalhar juntos e a gente começou a namorar. Ele pediu um namoro, aí eu tava com problema de anemia profunda, fui morar na casa dos pais dele, aí a gente morou 1 ano, depois a gente casou no civil, mas como eu falei que desde o princípio eu acreditava em Deus, mas eu acreditava que ele estava muito ocupado para dar atenção para a gente aqui, eu procurava um sentido para a vida, porque com todas as situações difíceis que eu vivia, eu não acreditava que
que Deus nos criou e a gente ia acabar assim do nada. Então eu tentava buscar um sentido que não for fora da questão natural, né? Então uma coisa sobrenatural. Então eu procurava religiões. Então eu procurei cabala, entender a questão do judaísmo. Eu tentei umas religiões hindus, algumas coisas de Hare Krishna, tudo eu saía seguindo para ver se eu encontrava alguma resposta. E aí, todas as vezes que eu me deparava com uma pergunta que eu não via o resultado da resposta, não achava aquilo viável, eu saía do lugar e procurava uma outra coisa, até alguém me apresentar o espiritismo, falar de uma situação espiritualista, e eu fui num local, até na Tijuca também, e gostei daquele espaço, gostei das palestras que tinha lá, e nesse período comecei a namorar esse rapaz, e eu levava ele também, ele não se sentia muito bem, não gostava, assim, ele achava que tinha alguma coisa errada, né, no espiritismo, assim, mas isso não me incomodava. E aí nós nos casamos e éramos felizes, eu acreditava mesmo na felicidade. Tanto nós passamos 22 anos casados. Nesse período eu desisti de fazer teatro e eu não queria mais aquela profissão. Eu falei, eu acho meio estranho, eu quero uma outra coisa. E aí fui estudar de novo, e aí estudei para ser professora, fiz o curso normal. Logo um pouquinho de tempo que eu terminei o curso, eu consegui passar num concurso, que aí já ficou sendo o meu alvo, seria trabalhar na Prefeitura do Rio de Janeiro, seria meu sonho de consumo, e eu consegui passar, foi o primeiro concurso que eu fiz, o único, passei, e aí a gente casado, aí nisso meu filho nasceu, aliás, nasceu nesse período, eu estava terminando o normal, e aí meu filho nasceu, e aí depois eu passei no concurso e a gente ficou, né, eu trabalhando, enfim, temos morar no Rio, que nesse período eu morava em Belford Roxo, né? Quando eu casei, fui morar em Belford Roxo. E nós vivíamos felizes. Viajávamos muito, passeávamos, tínhamos uma intimidade muito grande, éramos muito amigos. E eu não frequentava lugar nenhum. Tinha muitos amigos em vários lugares, várias seitas e religiões, mas eu não queria mais nenhum contato com nada. E igreja evangélica, eu tinha vários amigos, mas eu não queria ir, eu não gostava, porque eu não acreditava em Jesus. Sim. Então, quando meu filho tinha uns 4 ou 5 anos, uma amiga que me convidava sempre para a igreja, ela pediu para eu deixar meu filho ir numa EBF. E quando meu filho voltou, ele já voltou falando que Jesus fez o milagre da multiplicação. Entendeu? Ele disse que Jesus multiplicou os pães e os peixes. E eu lembro que ele tinha me perguntado, uma vez ele falou para mim que ele queria um X, mas era um X torto, não era um X comum, era um cordão. E aí eu falei para ele que a gente comprava. E uma amiga me chamou para ir na igreja católica para a crisma da afilhada dela, e eu levei o Erflen junto. Quando ele viu, a gente sentou no banco, ele olhou para o altar, ele falou assim: mãe, o X que eu quero é aquele ali, mas eu não quero aquele menino pendurado, não. Aí eu fiquei assim, que eu nunca tinha falado de Jesus para ele tinha 5 anos, né, mais ou menos. Aí eu falei para ele que aquele ali, que eu sou estudante de história, então falar para ele que a humanidade, né, foi salva por ele numa cruz, explicando uma história completamente o sentido histórico da coisa que era dito, né, mas não por crença. E aí passaram-se uns meses, ele foi parar numa igreja evangélica e quando eu fui buscá-lo, ele já voltou dizendo que Jesus fez o milagre dos pães e dos peixes e que tinha que ter aquele livro na nossa casa, porque era um absurdo ter tantos livros e não ter aquele. E eu falei que não tinha, né? Que era a Bíblia Sagrada, e ele foi explicando qual era tudo, né? E ele queria, porque queria que a gente demonstrasse para ele em algum lugar que tinha, porque ele queria mostrar para a gente que naquele livro estava escrito. E a partir dali ele começou a cobrar para a gente que todas as pessoas tinham uma igreja e a nossa família não tinha. E aí começaram a surgir problemas na vida do meu marido, problemas de saúde, e uma amiga nossa começou a falar para a gente procurar uma igreja. E essa amiga, ela já tinha sido espírita e ela tinha se convertido já há um tempo, acho que há uns 8 anos, e ela inclusive era nossa madrinha de casamento.
E nós íamos na igreja, mas era igreja católica, e ele só chorava e depois dizia que ficava do mesmo jeito, até que ela chegou e foi mais, sabe, mais enfática. Aí falou de uma igreja evangélica, porque, né, a gente tinha uma amiga, aí eu liguei para minha amiga e conversei com ela, aí ela falou, ai, que bom que Jesus tocou seu coração. Aí eu, né, com aquela arrogância toda, falei, não, ele não tocou meu coração, não quero saber de Jesus. É pro Tom, que ele tá passando mal e não sei. Aí ela, tá bom, tá bom. Mas aí eu fui com ele para a igreja e a gente só chorava, e ele chorava muito, e ele dizia que perguntava o que eu estava sentindo, eu falava que eu só chorava porque ele estava chorando, então eu estava com pena dele, mas eu não queria saber disso, e quando ele virasse crente, não me chamasse. Isso que eu falava para ele. Então a irmã ainda tinha uma resistência, né, à igreja. Total, muita resistência. Aí, às vezes, quando a gente ia no culto de domingo e o pastor falava assim, pastor Chácara, ele inclusive agora ele está nos Estados Unidos, né? Aí ele falava assim, alguma coisa, porque não sei, os crentes, quando ele falava essa palavra crente, subia uma coisa assim dentro do meu coração, sabe? Tinha ojeriza mesmo aquilo ali. Mas eu estava indo porque eu estava vendo que meu marido estava melhorando. Até que eu me converti em casa escutando uma música da Fernanda Brum, mas assim, diante de tudo que eu já estava vivenciando, né, experienciando, e também eu um dia fui na igreja numa quarta-feira, assim, porque eu quis ir num culto de oração, e o pastor perguntando para as pessoas o que as pessoas queriam naquele dia, né, para orar, falar em voz alta, qual era a coisa que estava angustiando, ou alguma coisa que estava fazendo mal naquele momento. E cada um falava lá as suas coisas, falava, eu quero ser melhor, uma pessoa melhor, eu quero ser um dizimista fiel, eu quero ajudar mais a minha família. E aí, quando ele chegou na minha vez, eu só olhei para a cara dele e metralhei. Assim, eu quero acreditar nesse livro aí que vocês acreditam, nesse Jesus. Essa foi a minha fala. Ele ficou meio engasgado, assim, sem fala, e passou um tempinho. Aí ele falou assim, irmã, ele falou assim, amada, peça uma experiência com Jesus. Essa foi a fala dele. Isso foi em 2005. E aí eu comecei a pedir experiências com Jesus, e as coisas que eu pedia, Jesus fazia, sabe? É mesmo. Aí eu fiquei, sério, literalmente mesmo. A primeira experiência é que eu precisava sair de uma escola que eu estava trabalhando, que era ainda dentro de uma comunidade, né? Que diante dessas coisas todas eu tive também síndrome de pânico, porque eu trabalhava dentro de uma comunidade. E aí eu queria ir para uma escola que era atrás da minha casa, e diante de tudo que a gente estava vivendo, meu filho com 6 anos, meu marido doente, eu queria trabalhar mais perto. E a hora que eu ia para a coordenadoria para escolher a escola, provavelmente não teria mais esse lugar, porque todo mundo que foi para dentro das favelas queria sair para as escolas da pista, isso era fato. E aí eu falei para minha ex-diretora, né, que na época eu trabalhei só 6 meses nessa escola, que eu fui lotada simplesmente por uma sessão. E eu falei para ela, chorando, que eu não sabia ainda, porque eu gostava delas, mas eu não queria ficar naquele espaço, eu queria ir para mais próximo da minha casa. Aí ela falou assim, minha filha, na hora que você entrar lá, entrega a Deus, pede a Deus para ele te orientar. Ela era uma pessoa católica, então tinha pessoas católicas e cristãs evangélicas também cuidando de mim. E tinha uma lá na escola que eu desafiava muito ela, tudo que ela colocava eu tentava achar no espiritismo respostas, e ela ficava sem resposta. Eu era assim muito questionadora e não deixava ninguém em paz. Entendi. E aí quando eu cheguei nesse lugar, né, na coordenadoria, 3 horas da tarde, ela perguntou se eu já tinha uma escola em mente. Aí eu falei o nome da escola. Quando eu falei, ela riscou um X bem grande. Eu perguntei, tem vaga? Ela, a vaga é sua. E assim, caramba. Então sabe, Deus não entrou mais respondia, ninguém. Deus respondia tudo que a irmã pedia, diferente das outras religiões que a irmã ia e não conseguia se encontrar. Isso. E não era uma resposta física, não era os seres humanos que me respondiam, sabe? Era assim, eu pedia uma coisa a ele e conseguia. E aí, quando eu fui trabalhar na escola, também desafios na escola, porque eram turmas de alunos grandes que eu nunca tinha trabalhado. Você me conhece, sabe que eu tenho 1,5 m, né? Então, você imagina, com alunos de 2 metros. E aí, eu ficava assim, eu vou pedir para esse Jesus, era assim que eu falava. Vou pedir para esse Jesus me tirar essa turma. Aí, meu ex-marido, não, você vai pedir a Jesus para ele ensinar você a trabalhar com essa turma.
E aí, sabe, era o que acontecia. Aí eu pedia e Jesus trabalhava e daqui a pouco os alunos eram meus amigos. E as coisas foram acontecendo dessa forma, André. E aí vem E a conversão da irmã. Isso. Aí eu me converti realmente, né, depois desses desafios assim, tentando provar Jesus. E aí eu me converti e nos batizamos juntos, eu e meu marido. E aí nós trabalhávamos nos ministérios de casais, orações com famílias, tínhamos encontros de famílias, éramos líderes de casais e também trabalhava no Ministério Infantil, porque não tinha como não abraçar o Ministério Infantil, porque eu entrei na igreja por causa do Ministério Infantil, né? Tudo que trabalhou com meu filho, e meu filho já saiu assim acreditando naquele dia, ele já acreditou que Jesus realmente fazia milagre no primeiro dia que ele ouviu. Então isso para mim era tudo. Então a gente trabalhava e como eu tinha feito uma cerimônia no espiritismo, né, do meu casamento, porque eu não queria entrar em igreja, essas coisas. Quando passou um tempo, eu estava com 20 anos de casada, e eu falei assim, vamos fazer uma cerimônia para... eu já tinha quebrado aqueles laços, porque eu já acreditava nisso, né, de quebrar cadeias de maldição. E como eu não professava mais aquilo, eu não queria aquilo sendo a minha única referência como casamento, né? Sim. Então, eu quis fazer na igreja que eu frequentava. E, assim, foi maravilhoso. Os meus amigos fizeram uma enorme festa, nós lotamos a igreja. E isso foi em 2015, que tínhamos 20 anos de casado. Então, quando foi em 2017, aí as coisas mudaram. O que eu estou entendendo é que parece que esse período todo, até 2015, a irmã teve uma vida mudada, foi uma vida boa, na verdade, né? Até parece, pela fala da irmã, que o que aconteceu na infância foi, na verdade, suprimido por esse momento bom que a irmã estava passando. Sim. Agora, me deixou curioso entender por quê? O que aconteceu em 2017? Então, na verdade, eu percebi que as crises que eu passei depois que eu me converti, que foi em 2006, finalzinho de 2005 para início de 2006, nós tínhamos problemas de família, como todo mundo tem, mas eram coisas assim, tá brigando por isso, tá divergindo disso aqui, a gente resolvia aquilo ali e tudo ficava bom. Porque eu acredito que, como eu sou muito temperamental, eu acredito que se fosse antes de ter Jesus no meio desse barco, eu não saberia agir. Então as coisas não é assim, era um mar de rosa. Éramos muito felizes, tínhamos nossos problemas, mas era uma família feliz, que viajava, que se divertia, que fazia tudo junto. Então, inclusive, foi ser professor também para a gente tirar férias juntos. Entendeu? Então, assim, tudo estava indo maravilhosamente bem, Sim. Né? Mesmo com as coisas que a gente conseguia resolver. Mas em final de 2017, eu percebi uma coisa estranha, mas eu não sabia explicar. Mas eu achei uma coisa estranha no meu marido, um pouquinho antes do Natal. E aí, eu lembro que a gente foi para o culto, era dia 25 de dezembro mesmo, teve culto na minha igreja, que era a Igreja Batista Central da Penha. E quando nós saímos do culto, nós tínhamos que ir para Belfor Roxo, que era para a casa da mãe dele, passar o Natal lá. E nós íamos, já estava bem tarde, era 10 horas da noite, ele não estava nem ligando. Aí eu chamei um Uber e a gente foi. Eu fui meio chateada, porque, afinal de contas, não era nem para casa da minha mãe, né? A minha fala era essa, era para casa da mãe dele, mas parece que ele não estava se importando. Mas até aí, Mas na noite de Natal, a gente cantou o Feliz Natal, aquela coisa toda, trocou presente e depois eu fui para o quarto. Mas deu uma vontade de sair do quarto e vir para a sala. Quando eu cheguei na sala, ele estava assim, muito envolvido com o celular, e aí eu pedi para ver, sabe? Mas eu pedi assim, eu sou muito brincalhona, eu pedi para ver o celular e ele não deixou, ele quase engoliu o celular. E eu percebi que tinha alguma coisa estranha, sabe? Sim. Mas eu jamais imaginei que era uma coisa tão terrível. Eu pensava que ele estava vendo algum vídeo, alguma coisa boba. E aí eu falei que aquilo estava estranho e que a gente ia ter que conversar sobre isso, mas ele não se incomodou. E aí, 2 dias depois, eu ia viajar
para a casa dos meus pais com o meu filho. E ele não ia porque tinha um cachorrinho e ele não queria deixar o cachorro sozinho. Era a fala. E eu fui para a casa dos meus pais, me diverti com meus irmãos, meus 9 irmãos, né? Então, e a minha vozinha e meus pais, e meus sobrinhos, 50 quase. Nossa. Passei por todas as praias de Maceió, foi, sabe, aquela coisa maravilhosa. Foi um entendimento mais profundo assim com os meus pais, porque a gente teve muitos problemas depois disso, né? Esse tempo que eu fugi, depois passei 17 anos sem contato. E aí, quando eu voltei de Maceió, 2 dias depois, eu achando ele estranho, aí eu falei, agora nós vamos conversar. Aí eu pressionei ele e aí ele falou que tinha me traído. Então aquilo para mim, sabe, foi muito duro, muito, muito, muito. E eu fiquei assim, sem chão. Aí fiz até uma postagem logo cedo, assim, de madrugada no Facebook. Aí uma das minhas irmãs viu, falou pro meu pai me ligou. E aí perguntou, falei para ele que foi apenas um sonho, um pesadelo que eu tive e não expliquei. E aí os meus amigos começaram a bombardear, né, aquela coisa toda. E para mim ali acabou tudo. Eu falei assim, dessa vez não dá. Eu vou, porque ele já tinha me traído uma vez, mas eu já tinha perdoado, então aquilo já nem fazia mais parte do que eu estava vivendo. Então, dessa vez eu falei, não, dessa vez eu vou contar para os seus pais, porque já é uma reincidência, e eu vou contar para os seus pais, porque eu não vou aguentar essa traição sozinho. Aí cheguei, fui para casa dos pais dele, ele contamos, aí eu falei que eu queria me separar, e ele falou que não. Então eu falei, então assim, mas você sai de casa para pensar, e aí vai para casa da sua mãe. Só que ele foi para casa da mãe, entre aspas, ele foi para casa da pessoa com quem ele estava, sabe? Então ele deixava as roupas na casa da mãe dele e ficava ali, mas mesmo assim eu muito apaixonada por ele, muito apaixonada pela nossa vida, porque foram 22 anos de vida assim muito, muito bom, sabe? Assim, foram muitas coisas boas que nós vivemos. Aí ele tava assim, mas não sei, não sei, eu vou pensar, e ficava naquela de vou pensar, e eu viajei de novo, e voltava, e tentava, e até que, sabe, não deu, tive que separar mesmo. Então, o que a gente percebe é que inicia-se um processo de disfuncionalidade na família, depois a gente parte para um processo de instabilidade, e aí logo depois disso tem um outro momento de crise na sua família com essa questão da traição. E como é que o Celebrando a Vida chega na vida da irmã? Então, aí, né, nós chegamos em janeiro de viagem, fui acho que umas 2 ou 3 vezes na minha igreja ainda, mas assim, eu sentia muita dor, sabe? Era uma dor tão profunda que parecia que eu não era um ser humano completo, eu era um pedaço de alguém e naquele momento eu não conseguia estar naquele lugar. Aí a minha amiga Mônica de Souza, né, que agora está em coma, que eu tenho fé em Deus que ela vai melhorar. Ela, muito amiga minha, e assim, frequentava a minha casa muito, assim, eu viajava muito com ela e com a Neia e minha família toda. Assim, ela me convidou para ir numa palestra, né, numa conferência de um programa chamado Celebrando a Vida, na PIB de Irajá. Mas até então a gente nem eu nem ela não entendíamos literalmente o que era Celebrando a Vida. Mas como tinha 4 dias dessa conferência, uma dessas palestras chamava Famílias Disfuncionais. E isso chamou muito a minha atenção, porque eu queria entender o que eram essas famílias disfuncionais. Aí eu assisti a primeira palestra de casa, porque estava no YouTube, e depois fui assistir pessoalmente. Inclusive, convidei ele para ir também, a Mônica, né, ele, meu filho, nós fomos. Quem apresentou, quem estava palestrando era o pastor Meis, né, que até então não conhecia, não sabia que era pastor, mas achei assim fantástica a forma como ele utilizou, como ele colocou os slides, como ele explicava o que era uma disfunção familiar e cada questão, assim, quais eram os papéis de cada ser humano dentro da casa, né, dentro da família, de cada ser. Então, assim, eu achei aquilo o máximo, ele também gostou muito, a gente, sim, ficou naquela
acreditando que acreditando que a gente poderia voltar. E ele também ainda estava confuso com aquilo, querendo, assim, ter mais oportunidade da gente sair junto para perceber o que ele queria da vida. Apesar de que eu não concordava com aquilo, porque a gente tinha passado 22 anos juntos, então eu não acreditava que uma pessoa que estava vivendo na vida dele há meses já fazia o mesmo efeito que eu e meu filho, né? Eu pensando, claro, o meu jeito arrogante de ser. E aí, como achei aquela palestra maravilhosa, aquela situação, eu queria muito conversar com aquele palestrante, sabe? Queria ter acesso a conversar com ele, contar o que estava acontecendo na minha vida. E aí a Mônica também, ela não era membro ainda da PIB, mas ela conseguiu uma agenda com ele, e era o pastor Mês, e ele nos recebeu, sabe? Nos recebeu muito bem e conversou. E aí eu expliquei, eu chorando, né? Porque eu só chorava naquele período todo da minha vida. A gente explicou o que estava acontecendo, e aí ele explicou também para o meu ex-marido que, assim, se aquilo estava vindo para a luz, era para ser esclarecido, e que a gente tem que, o que Jesus pede é para nos negarmos, né, para seguir ele, e que aquilo era pecado, mas não adiantou muito, assim, o pastor Meis falando, e ele meio que... O pastor Meis chamou o pastor Isaac, o pastor Isaac veio, falou das coisas lá da libertação, nos levou para o gabinete dele, ficou também horas. Eu sei que, assim, nós esgotamos os tempos dos 2 pastores, sabe? E eu saí de lá chorando até mais, e uma hora o pastor Isaac olhou para minha cara e falou: você ama mais esse cara do que a Deus, sabe? Então aquilo, assim, doía muito, era como se fosse facas me cortando, mas eu aceitava porque eu sabia o que eu estava passando, né? Mesmo sentindo aquela dor toda. E aí passou um tempinho, começou, literalmente, acabaram as conferências e começou o programa, né, das partilhas. E aí, assim, eu não tinha a menor pretensão de ir. Mas um dia a Mônica, vamos. A Mônica foi a primeira. Poxa, é muito legal, não sei o quê, vem para você ver como que é. Aí eu fui, eu e meu filho. Quando começou, aí eu fui lá para a primeira vez, foi você e a Elisângela, que também agora é minha amiga. Fizeram a primeira vez, aí, claro, naquele momento era meu choro, aquela coisa toda. Aí depois nós vamos para as partilhas e eu não conseguia falar, eu só chorava, porque eu ficava assim, mas tipo assim, eu queria estar naquele lugar porque eu via que era bom, me dava uma paz, mas não sabia ainda o que eu estava fazendo ali. E aí eu não Deixa tinha... eu só interromper, irmã, rapidinho. Só para perguntar uma coisa. A irmã disse que não conseguia compartilhar, só chorava. Mas a irmã era forçada a compartilhar? Não Como que era esse processo? A irmã se sentia à vontade para estar ali mesmo, não compartilhando? Sim, me sentia à vontade. Tanto que eu eu era convidada a falar quando chegava na minha vez, porque Sim. passa, né, num círculo, mas eu não falava e todos me respeitavam. Entendi. E no final oravam, recebia aquele abraço, aquele carinho, né, de todo mundo, e eu vinha para casa e me sentia super bem, mesmo. E ouvir o que os irmãos falavam, isso mudou alguma coisa para a irmã? Isso era importante para a irmã? Foi importante para a irmã na sua caminhada no Celebrando a Vida, naquele primeiro momento? Sim, isso foi muito importante, porque eu cheguei lá acreditando que eu era a última das pessoas, né? A mais sofredora do planeta. Então, quando aquelas irmãs começavam a falar, mesmo eu chorando em todas as situações, quando aquelas irmãs começavam a chorar, a confessar, a falar os problemas que elas viveram, o que estavam vivendo, que estavam celebrando, o que já tinha passado, e que elas estavam naquele momento agradecendo porque já tinha passado por aquela situação, eu começava a sentir que tinha algo ali mais, né? Que as pessoas estavam com um sofrimento maior do que o meu, mas naquele momento eu só olhava para a minha dor. Então, na verdade, eu me sentia muito egoísta, porque aquelas pessoas estavam me fortalecendo com os testemunhos delas e me fazendo me sentir menos dor, sentindo menos dolorida com aquilo ali. Então, eu comecei a perceber isso e tive também a vontade de expor a minha fala, e aí eu chorava e falava, e foram muitos tempos assim. E aí, como a gente tem que estar celebrando ou
colocando um problema nosso, alguma mazela em foco, eu não tinha foco. Eu descobri que eu tinha todos os problemas do mundo, Sim. sabe? E não sabia por onde começar. Então, foi assim que o Celebrando foi parar na minha vida. E com isso, eu fui percebendo que, começando a tirar, assim, perceber assim, eu tenho depressão, então isso é um problema. Eu tenho dependência emocional ou codependência, porque eu não conseguia viver sozinha, eu tinha aquela pessoa durante 22 anos e para mim ela era tudo. E aí eu fui percebendo isso, mas depois eu percebi que isso aí era pouco para o que eu ainda estava vivendo e que a situação maior era o perdão. Então a irmã percebeu que a gente não consegue resolver todas as coisas ao mesmo tempo. A gente precisa focar em um ponto e caminhar nesse ponto, resolver esse ponto, partir para um outro ponto. Nesse período, então, a irmã começou a ver que a dor começou a ficar menor do que a vontade de viver. Sim, isso mesmo. E aí eu percebi que tinha que partir de um ponto só, era um foco, não adiantava, todos os problemas continuariam ali, mas eu não ia conseguir resolver todos. Então, eu tinha que perceber qual era o que estava me trazendo mais mal, né? E naquele momento eu percebi que era o perdão. O perdão. E aí, né? E como, assim, o perdão era para quem? Para a pessoa que estava me fazendo mais mal naquele momento, que era o pai do meu filho, né? Que a gente estava casado apenas no papel, mas ele já estava morando em outra residência. Então, eu tinha que perdoar aquela pessoa. Mas como que eu vou perdoar se a minha dor é tão grande, se quem está com o problema sou eu? Então, foi nisso que eu fui sendo trabalhada e percebendo que é dessa forma, um dia de cada vez, que nós vamos passando. E a situação foi lá, tentando, e aí eu todas as vezes ouvia, e tinha dia que tinha semana que era muito difícil, eu não conseguia, e eu brigava, e levou muito tempo para eu conseguir entender que realmente o foco era o perdão, e eu tinha que fazer tudo, sabe, com Deus, para que eu conseguisse perdoar aquela pessoa, para o meu coração estar livre, porque, na verdade, eu sentia uma prisão muito grande. E como eu achava que assim eu era injustiçada, como que você vai querer perdoar alguém, né? E aí é onde Jesus vai te mostrando, foi me mostrando que na verdade não importa. O que estava me fazendo mais mal era o perdão, era a partir dali que eu tinha que cuidar. E aí, assim, foram muitas conversas com Deus, de pedir a Deus que tirasse aquilo do meu coração, porque aquilo estava me fazendo muito mal. E eu ouvia muitas coisas, os pastores me falavam coisas assim bem severas e duras para que eu enfrentasse aquilo ali, e até o próprio Deus de dizer que não podia deixar aquela pessoa ir para o inferno. E assim, eu não entendi naquele momento o que Deus quis me dizer. Mas assim, se eu não perdoasse aquela pessoa também, tudo que acontecesse na vida dele. Então, assim, foi um trabalho longo durante o período todo do Celebrando. A irmã me falou que o retiro de inventário também mudou a história da irmã. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. O que aconteceu nesse retiro de inventário do ano de 2018? O que a irmã percebeu ali? Então, o retiro de inventário, para mim, foi um divisor de águas. Por quê? Eu já sabia que o meu foco, por todos os problemas que eu tinha, mas o meu foco era o perdão, que era o que mais estava me fazendo mal. Então, eu estava naquela tendência de todos os dias perdoar mais um pouquinho, e foram acontecendo, tá? Estava tudo indo muito bem, passando por todas as fases do programa, e chegou o retiro de inventário, né? Que nós ficamos 3 dias no sítio da igreja. E lá nós tínhamos que escrever a nossa vida, né? E quando eu tive aqueles momentos a sós com Deus, e às vezes também com os dinamizadores, eu percebi que o perdão, na época que eu pensava que era apenas perdoar o meu marido pelas coisas que ele me fez, eu percebi que não era só isso, que na verdade eu tinha uma crise muito mais profunda, que eu não conseguia, até então eu nunca tinha percebido, nem entender que aquilo fazia parte da minha vida,
que foi a crise do meu abandono desde bebê. Que depois eu fiz as pazes com os meus pais, mas assim, e meu pai já tinha me pedido perdão, alguns irmãos também, mas eu não achava que eu tinha que pedir perdão a ninguém. Eu achava que assim, como eu era criança e fui maltratada por eles, eu estava no lucro porque assim, eles me pediram perdão, beleza, perdoei, mas eu não precisava pedir perdão a ninguém. Mas eu não tinha amor pelos meus pais, né? Eu só comecei a ter uma convivência. E aí, naquele período, quando eu comecei o meu inventário de vida, eu percebi que eu precisava também perdoar os meus pais, que eu até então não pensava nisso, e pedir perdão a eles, porque pelas atitudes que eu tomei, por todas as rebeldias que eu tive, por todas as situações de ódio que eu tive contra eles, eu senti que eu tinha que pedir perdão a eles. Então, naquele período, aquilo mudou a minha vida completamente. Foi um divisor de águas, porque era o finalzinho, quase no final de 2018, né? Agosto, setembro, não me lembro bem. Mas eu só sei que depois a gente terminou celebrando a vida e em finalzinho de 2018, o que eu queria era ter acesso direto aos meus pais, assim, estar com eles cara a cara para falar com eles, pedir perdão a eles pelas minhas atitudes. E eles moram em Alagoas, né? E eu moro no Rio. E naquele ano, assim, a situação estava muito difícil na vida, em questão financeira. Mas, assim, no meu coração, aquilo veio de Deus, que eu tinha que ir para lá. E, assim, eu sei que tudo deu certo. Eu consegui viajar. Fiquei com os meus pais e com a minha avó. Passei 10 dias com eles. Pedi perdão ao meu pai, à minha mãe. Sabe, sentei com os meus irmãos, me diverti como nunca. E, assim, hoje, os meus pais, eles estão comigo, assim, como se eles estivessem aqui, sabe? Então, eu percebi esse perdão, assim, que foi tirado lá do fundo de uma coisa que eu jamais imaginei, nos meus 50 anos de vida, que isso ia estar fazendo diferença na minha vida naquele momento. Então, todo esse processo que a irmã passou na vida inteira, na verdade, foi resolvido quando a irmã entendeu que precisava perdoar. Mas e hoje, irmã Helenice? Como é que é a sua vida hoje, depois de ter passado por esse processo? Como é que é essa relação da irmã com o perdão? Deixa pra gente uma mensagem de superação. A irmã superou todos esses problemas e hoje é membro da nossa igreja, nos ajuda no Ministério Celebrando a Vida, abençoa as nossas vidas com o seu filho também, que até faz parte também do meu PG, do meu pequeno grupo. Mas como a irmã Helenice é hoje, após ter passado por todo esse processo e ter visto o crescimento espiritual da irmã através do Espírito Santo de Deus e da ferramenta do Celebrando a Vida? Então, André, hoje eu percebo assim que é uma ferramenta que nós precisamos usar para nos trazer cura. Porque o perdão, para mim, foi a libertação, foi a cura. Nada poderia acontecer na minha vida e me deixar... Assim, hoje pode acontecer tantas outras coisas como acontecem, porque a nossa paz, ela vem do Espírito Santo de Deus, né? A paz de Jesus. E aí eu me sinto curada. Então, através desse entendimento, de viver um dia de cada vez, de tentar... Tinha dias que os sentimentos eram muito confusos, eu ficava muito brava, muito irada. E aí eu chorava e pedia a Deus que eu queria viver tudo de uma vez, para o meu coração realmente ficar limpo. Então, o que eu hoje sinto é essa liberdade, essa cura que eu recebi através do perdão, através de entender o perdão. E isso é uma coisa que eu deixo para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que o perdão é o melhor de tudo, é o melhor. Amém. É isso aí. Irmã Helenice, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse momento, obrigado por essa história maravilhosa, abençoou muito a minha vida, assim como eu sei também que vai abençoar todas as pessoas
que estão nos assistindo nesse programa do História de Superação. Nós temos aqui a oportunidade de falar sobre o melhor de Deus nas nossas vidas. E eu quero aproveitar a oportunidade para você que está nos assistindo, procure-nos, procure o Celebrando a Vida, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe essa mensagem. Pode fazer a diferença na sua vida, na vida de tantas outras pessoas ao seu redor e principalmente na vida daquela pessoa que te faz mais mal. Nós estamos aqui todos os dias, mas todas também as segundas-feiras à noite, aprendendo a viver um dia de cada vez. Irmã Lenice, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos.